Mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa, Senhor, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Quando estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu tenho fé. Estou de joelhos, minha família está de pé. Quando estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Bom, chegou o último dia do mês da família
E nós deixamos esse dia para Deus falar ao coração da irmã Vanessa, ao nosso coração, aquilo que Ele falou ao coração dela. Para quem pensa que eu conheço Vanessa aqui da igreja, está enganado. Eu conheço Vanessa desde a barriga da mãe. Estou vendo a Duda ali, estou assim, meu Deus do céu, que emoção, né? Ver ela na barriga, ver ela beber, ver a mulher que ela se tornou, a mãe que ela se tornou, é muita emoção para mim, tá? Porque a gente tem uma amizade muito grande com a família da mãe da Vanessa. Então, para mim, Vanessa, é um prazer muito grande estar você aqui. Você está em casa, use o tempo que você precisar, tá? Fique à vontade, deixa Deus te usar, tá bom? Ora por ela. Ó Deus, nós nos colocamos diante do teu altar mais uma vez. Queremos te agradecer, ó Deus, por todo o decorrer do culto, que tudo possa estar chegando até teu trono de graça com um cheiro suave, ó Deus. Que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa oração. O Senhor, com certeza, já retirou, ó Deus, ao derredor daqui tudo que não provém do Senhor. O tempo cessou, a tempestade cessou. A irmã Vanessa chegou, ó Deus, com a sua família, guardada e protegida pelo Senhor. E até aqui o Senhor a ajudou e há de ajudar. Ser com ela, Senhor, ministrando a palavra. Conforme a irmã Marluce falou, ó Deus, que tudo que ela falar, com certeza foi aquilo que ela buscou no Senhor. E o Senhor há de falar aos lábios dela nesta noite. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, revestido mais e mais da tua palavra, cheios, ó Deus, derramantes do teu amor e da tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tudo. A oração que te fazemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Som. Graça e paz para os irmãos. Como a irmã Marluce falou, para mim também, claro que a maioria dos irmãos aqui já me conhecem. Desculpa, irmãos. Pode tirar. Então, como eu havia dito, né? Estava dizendo, para mim também é muito emocionante, né? Só de pensar em retornar aqui, um lugar que eu me descobri, né? Um amadurecimento cristão e onde eu aprendi muito do que eu sou hoje. E muitas coisas que eu passei aqui, e mesmo no momento que eu fiquei fora e não estava aqui, eu aprendi muitas coisas também daqui, porque eu sempre levei essa igreja junto comigo no meu coração, nas minhas memórias, né? Não posso chorar, mas os irmãos sabem que eu sou chorona. O Lázaro até me zoava muito, né? E hoje eu escolhi, orei muito a Deus, né, para que Deus me use, que eu venha ser um canal de bênçãos, mas eu tenho certeza que em todo momento que a gente está, em todo lugar que a gente está, que Deus nos coloca, é um momento de troca. Eu acredito que o relacionamento da gente tem que ser um relacionamento de troca, né? Troca de aprendizado, troca de experiências, troca de força. Auxílio, né, apoio um ao outro. Então eu estou aqui hoje para fazer essa troca. Coloquei no meu coração, né, pedi muito a Deus e só vinha na minha cabeça assim, ó, não deixe o caos entrar. Não deixe o caos entrar, porque o tema é o desafio da família em tempos difíceis. Eu tenho certeza, né, que os irmãos foram bem instruídos, orientados durante todo esse mês. E o tempo todo a gente falando sobre família, falando sobre o papel da família, o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, dos filhos. Eu acredito que nós falamos, que vocês falaram, né, e foram instruídos também,
sobre o funcionamento da família. E aí hoje eu pedi muito a Deus que colocasse algo diferente, tanto no meu coração, quanto para eu passar para os irmãos. E aí quando eu pensei no não deixe o caos entrar, eu pensei exatamente nesses tempos difíceis que a gente anda vivendo. E como é que eu faço para não deixar o caos entrar, né? O caos invadir? E aí hoje eu queria colocar você como membro da sua família, não a família em geral, né? A casa lá composta por pai, mãe, filhos, avós, mas eu quero convidar você como membro da tua família, pensar dessa forma como a gente vai refletir hoje. Não deixe o caos entrar significa que você faz parte da tua família e depende de você não deixar o caos entrar para que ele não invada a tua casa. Porque muitas vezes a gente acha, né, a gente tem aquela cultura, né, de vir para a igreja e pensar assim, eu oro por toda a minha família, né, eu oro pela minha mãe, eu oro pelo meu pai, pelo meu filho, mas a gente sabe que Deus nos chamou individualmente e Ele tem um propósito para cada um que está aqui. E dentro da tua casa não existe só o teu propósito, existe o propósito de cada membro dessa família. Então hoje eu quero que você pense sobre o teu propósito dentro da sua casa. Quando eu falo de não deixe o caos entrar, é para a gente pensar nesses momentos difíceis, né, que foram ditos ali. E às vezes, alguns momentos pode ser que um membro da família esteja bem, esteja mais tranquilo, né? Aí daqui a pouco vem outro que deixou o caos entrar, e aí o que acontece? O membro que estava bem, tranquilo, acaba sendo influenciado por aquele que deixou o caos entrar. Eu fiquei pensando até naquela analogia do navio, né? O navio anda por sobre as águas. Enquanto ele está ali por sobre as águas, tudo bem. Ele está fazendo o propósito dele, de levar mercadorias, levar pessoas, enfim. Ele está no propósito dele navegando por cima das águas. Porém, se as águas invadirem esse navio, né? O que acontece? O navio afunda. Só que esse navio ele pode afundar não é só porque todas as pessoas deixaram a água entrar. Não, pode ter sido apenas um, não é verdade? Pode ter sido uma pessoa que acabou deixando a água entrar, outros não viram porque estavam com outros afazeres, né? Com as suas funções, e quando perceberam, a água já tinha invadido muito. E aí o navio afunda. Então a gente sabe que existe um trabalho em equipe dentro da família, mas principalmente nós somos peças insubstituíveis, porque se eu trabalho em equipe, precisamos da habilidade de cada um. Então, para minha família funcionar, precisa eu estar bem, precisa você estar bem. Então, agora eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. E uma questão interessante, antes de eu abrir a palavra de Deus, eu separei uma frase aqui que diz assim, Deus não está interessado em mudar as circunstâncias, como em transformar pessoas. Deus ele não está tão interessado em mudar os nossos problemas, em transformar as circunstâncias que estão à nossa volta. Ele está muito mais preocupado em mudar dentro de nós, né? Para que nós possamos conseguir lidar com essas situações difíceis que o tempo de hoje tem nos mostrado. E a gente sabe que as situações estão difíceis mesmo, né? Porque assim, nunca passamos por um momento como o de agora. A gente nunca imaginou que usaríamos máscaras
no início eu olhava assim na rua, pensava assim, parece um filme, né? Parece um pesadelo, que a gente está sonhando isso. E igrejas, né, sendo fechadas, não podia haver cultos. Eu lembro de um carro que passava, né, e falava, né, para as pessoas não aglomerarem. E aí imagina aquele caos que vai entrando dentro da gente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então hoje a gente vai refletir. Não deixe o caos entrar. Porque Deus, Ele não está preocupado em mudar as circunstâncias lá do Covid, lá do trabalho, lá de todas as coisas que podem surgir. Eu acredito que Deus quer manifestar o poder dele através da tua vida, através da minha vida, porque ele veio para mostrar isso, ele veio para mostrar mudança de vida. E eu sou uma dessas. Quem me conheceu há anos atrás, com certeza não sou a mesma. E eu tenho certeza que vocês também não são os mesmos, porque através, né, da nossa mudança de vida a cada dia, as experiências que vêm vindo a cada dia na nossa vida, vai ajudando a gente a descobrir muita coisa sobre a gente e sobre o outro. Porque eu acabo cobrando menos o outro, né? Porque eu começo a entender, poxa, aconteceu comigo. Como é que eu vou cobrar tanto o outro? Então, a gente tem que começar agora a pensar sobre isso. As circunstâncias podem não mudar, mas eu tenho certeza que Deus vem aqui para transformar vidas. Amém? Eu gostaria de convidar o Emerson, porque antes de eu desenvolver a pregação, eu gostaria de louvar ao Senhor com um hino que veio muito ao meu coração. Eu sei que os irmãos conhecem, eu gostaria que vocês me ajudassem a louvar também, até porque eu tenho um tempinho sem louvar, assim, no púlpito. As últimas vezes que eu fiz foram palestras. Então vamos louvar com um hino que tem pelo título Sou Humano. É um hino da Bruna Carla, que os irmãos conhecem. E esse hino fala muito ao meu coração. E eu espero que fale ao seu também. Bom, não poderia deixar de falar, né? É um enorme prazer estar com os irmãos aqui, depois de tanto tempo, poder estar revivendo esse momento. E, como a Vanessa falou, a igreja é o local onde eu pude crescer, pude me desenvolver. E muitos momentos, né, na casa do Senhor aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de hoje poder estar aqui com a minha família. E é muita felicidade poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe cada dia. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora e me leva além. Os meus sonhos de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva, oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Deus
Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Jesus. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, tão dependente. vem Senhor ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. vem, Senhor, E me leva além. Me leva além. Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada. Não estava escutando muito a minha voz, não. Mas foi para a honra e glória do Senhor. Esse hino tocou no meu coração porque fala, né? Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. E às vezes nesses tempos aí, ó, difíceis que a gente está vivendo, porque é uma situação complicada. Hoje, se a gente parar para pensar, a gente está com dificuldade em todos os lugares. Se a gente não levar, né, a nossa mente, a fé, se a gente não trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a gente se deixa levar por esses momentos difíceis. Porque são momentos nos quais a gente tem medo lá fora, né, de pegar uma doença, de perder um ente querido, é o medo de perder um emprego, é o medo de como vai ficar a situação financeira, é o medo de não poder suprir tudo aquilo que você gostaria de suprir para a sua família, porque se você for lá no mercado, está caríssimo, né? A carne está caríssimo. Se você for lá fora, você vai colocar gasolina no seu carro, a gasolina está altíssimo, o valor da gasolina. Enfim, a gente começa a ficar pensando nos problemas, né? Aqui, atual, na terra. E aí a gente começa a pensar assim, Senhor, muda essas circunstâncias, né? As nossas orações ficam pensando nas circunstâncias. E mais uma vez eu trago a reflexão. Deus está preocupado em transformar a nossa vida. Porque dias difíceis virão.
já estão vindo. E a gente precisa estar preparado. E aí eu penso lá em Jesus no Getsemane. Jesus, ele já sabia que viriam momentos difíceis. Jesus, ele já tinha aqui, na cabeça dele o que aconteceria com ele, né? Ele sendo levado para o Calvário, ele seria traído por um discípulo dele, aquele que andava com ele, aquele que ele escolheu para estar ao lado dele. Então, muitas vezes, a gente não consegue mensurar o tamanho da tristeza e da dor que Jesus sentia naquele momento. Os próprios discípulos que estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João, não conseguiram mensurar a tristeza profunda que Jesus estava naquele momento, porque Jesus chamou eles para ir junto ao Getsemane, onde Jesus costumava orar para falar com Deus, e eles dormiram. E aí, quando a gente pensa assim, lá em Mateus 22, dos versículos 36, né, a partir do versículo 36, Mateus 26, versículo 36, que tem pelo título Jesus no Getsemane. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Em outras, em outras Bíblias diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou ao encontro os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Porque na cabeça de Jesus, ele já sabia o que estava lá na frente. Já sabia que Pedro iria ser tentado, já sabia tudo aquilo que aconteceria lá na frente. E aí Jesus começou a sentir tamanha angústia, tamanha tristeza. Porém, os discípulos, eles não conseguiam mensurar, porque na cabeça deles, eles não conseguiam pensar, eles não sabiam exatamente o que iria acontecer. E muitas vezes a gente para e pensa assim, poxa, eu estou passando por esse problema tão difícil, está tão difícil para mim, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, mas aí meu marido, ele não para orar comigo. Ou então meu filho não para orar comigo, ou alguém da minha família dorme, quando eu chamo para orar. Por que acontece isso? Porque eles não conseguem mensurar o tamanho do que você sente, o tamanho da tua tristeza, o tamanho da tua dor, ou até mesmo o tamanho da tua expectativa para conquistar um sonho. Porque às vezes as nossas expectativas, às vezes não, quase que 100%, é diferente da expectativa do outro. Mesmo sendo a tua família, mesmo sendo o teu sangue, o teu parceiro, o teu marido, aquela pessoa que te ama, mas ele pensa diferente. A expectativa dele é diferente quanto a algumas questões. E às vezes a gente fica querendo esperar que o outro tenha a mesma expectativa que a gente, que o outro sinta a mesma coisa que a gente sente. E nem sempre isso vai acontecer. E aí acaba havendo frustrações. E aí é nesse momento que eu falo que o caos entra. Porque aí a comunicação da família começa a ficar mal.
Porque aí ele, né, vamos supor, o esposo não consegue compreender a esposa não compreende, o filho também acha que a mãe não compreende, porque às vezes a gente coloca tantas expectativas em certas coisas que o teu filho não põe as mesmas, que o teu esposo não põe as mesmas. E aí a gente fica triste, a gente fica frustrado. E às vezes isso pode até fazer você desistir de continuar buscando. E aí eu trouxe essa reflexão de Jesus no Getsemane para mostrar para você que Jesus tomou-se de pavor, de dor, de tristeza profunda, a ponto de ter um tipo de ansiedade que é totalmente rara, que é onde o sangue sai pelos poros. É uma ansiedade raríssima que acontece com poucas pessoas, geralmente quando acontece num momento de muita dor. E Jesus estava sentindo isso. E os discípulos estavam? Não, porque eles dormiram, né? Eu vejo muito acontecer isso hoje, né? Eu estou atuando mesmo na clínica. Na época que eu era aqui da igreja, eu não era psicóloga clínica, né? Eu não atuava na clínica, então eu não tinha uma dimensão tão grande do sofrimento que é quando as pessoas sofrem de ansiedade e depressão. Tem pessoas que têm que ficar internadas porque elas sentem dores demais no corpo, que é uma doença chamada fibromialgia. E essa doença chamada fibromialgia, ela não é constatada através de exames. Então, às vezes, a pessoa sofre por muito tempo, vai em vários médicos, ninguém consegue constatar, até o ponto de ela ir ao neurologista, porque geralmente essas pessoas vão ao ortopedista, né? Porque sente dores nas articulações. E aí, quando ela chega lá no neurologista, o neurologista acaba encaminhando para o psicólogo. Só que muitas pessoas não querem ir para o psicólogo, né? Que acha que não está maluca, porque não quer demonstrar a sua vulnerabilidade. Ela não acredita que é somente aquilo dali. Ah, poxa, mas está escondidinho aqui. Ninguém vê essa tristeza minha, eu vou conseguir ir levando. Só que quando a gente não trata, a gente não fala, a gente não tenta resolver, o nosso corpo fala. E aí o nosso corpo fala através dessas doenças psicossomáticas, que eu dei o exemplo da fibromialgia. E ali, quando Jesus estava no Getsemane, se vocês quiserem pesquisar, hematidrose. Hematidrose é um tipo de ansiedade onde a pessoa começa a soltar pelos poros, pela epiderme, sangue. Tamanha tristeza. Só que eu volto a dizer para vocês, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala dessa área da psicologia, de ansiedade, de depressão, é muito difícil as pessoas conseguirem se abrir sobre isso. Então elas acabam sofrendo durante muito tempo sozinha, porque, como eu disse para vocês, o outro que está ali do nosso lado nunca vai entender o que a gente está passando. Então às vezes eles falam assim, ah, mas é só isso vai passar, essa prova vai passar, essa tristeza vai passar, nós vamos orar. E aí ela não consegue entender e mensurar o quanto que o outro está sofrendo com aquela situação. E às vezes a pessoa acaba se sentindo tão sozinha, que ela acaba deixando vir os pensamentos negativos, acaba pensando, lá dentro da ansiedade, as pessoas ficam pessimista, né? Elas só conseguem enxergar coisas ruins. A gente chama de pensamentos catastróficos, né? Tudo que é de ruim a pessoa pensa. E pensamentos de dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que o que o outro vai falar de mim? Eu vou naquela entrevista de emprego, será que eu vou passar na entrevista? Será que eles vão gostar de mim? Será que eu vou ter dinheiro para comprar tal coisa? Será que eu vou ter condições de pagar os meus sonhos, né? Sonhos de casamento, sonhos às vezes até de um carro para ajudar a família. Enfim, a pessoa começa a pensar, será? Ou então ela literalmente acredita que não vai dar certo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou passar naquela prova, eu não vou ser chamado para aquele trabalho. E aí a ansiedade vai tomando conta da sua vida e aí você deixa o caos entrar na sua família. Jesus no Getsemane,
ele ficou sozinho, ele e Deus, orando. Porque Deus era o único que conhecia o seu coração. Deus era o único que conhecia e sabia mensurar o que estava passando dentro dele. Jesus tomou-se de tanto pavor e dor que ele chegou ao ponto de orar a mesma oração durante 3 vezes. Às vezes, quando a gente está tão nervoso, né, e a gente está querendo alcançar alguma coisa, alcançar uma cura, ou preocupado com alguém, uma angústia, a gente acaba orando aquela oração várias vezes. E às vezes até mesmo inconsciente, né? Às vezes você está na rua e você está com aquilo na cabeça. Não é que você planejou chegar em casa e se ajoelhar para orar, não. Aquela oração fica constantemente na sua cabeça, porque é algo tão difícil de lidar, te dá tanta angústia, tanta tristeza, às vezes revolta, né? Uma mistura de sentimentos ruins, desagradáveis, que faz com que o caos entre na sua vida e consequentemente você leva para dentro da tua família. E aí às vezes você não tem paciência com as pessoas na sua família, às vezes você minimiza alguns problemas da tua família porque o seu é maior que o dele, porque você chega a esse ponto de minimizar o outro e achar sempre que o seu é maior. E aí o caos entra nesses tempos difíceis da família. Então eu acredito que o maior desafio da família em tempos difíceis é o mal do século que tem acontecido hoje, que é a ansiedade e depressão. Eu tenho certeza disso, irmãos, porque eu tenho visto muito isso, inclusive dentro das igrejas, até pastores, né, que acabaram se deixando levar e o caos entrou. Jesus, ele veio para mostrar isso, quando ele falou assim: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se Jesus tivesse deixado levar pela carne, a carne, né, é o físico da gente, onde a gente sente dor, ele teria desistido. Mas Jesus, ele não estava ali só na carne, apesar dele ter se feito homem para mostrar para a gente que nós podemos vencer, que é até a divisa, né, que vocês escolheram, né? Nós podemos vencer através de Jesus Cristo. Ele veio mostrar isso para a gente. O Espírito, ele é fortalecido através da fé, aquilo que a gente acredita. A nossa fé é o que a gente acredita. O que é fé? É o firme fundamento daquilo que eu não vi, mas eu creio. Correto, irmãos? Correto? Olha só, a fé é o firme fundamento daquilo que você não viu, mas você crê. O ansioso é assim. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa ansiosa, aquela pessoa que realmente sofre com ansiedade, ela já acredita que vai dar errado? Nem aconteceu. Ela desiste de fazer porque na cabeça dela já deu errado. Isso é um tipo de fé. Vocês já pararam para pensar? É fé. Só que é uma fé desfavorável a você. É uma fé desfavorável. Não foi essa fé que Jesus trouxe. Jesus falou: o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, quando eu estou ansiosa, quando eu deixo as emoções invadirem o meu coração e automaticamente as emoções invadem o meu pensamento, porque eu sou aquilo que eu penso e eu sou aquilo que eu sinto. Se eu penso que vai dar errado, é porque, na verdade, dentro de mim existe uma angústia, existe uma incerteza, existe uma vergonha, né? Existe um orgulho, existem sentimentos desagradáveis. E aí Jesus veio para mostrar que diante de todas as circunstâncias, elas não precisaram ser mudadas. Jesus passou pela cruz. Jesus passou pelo beijo de Judas. Jesus passou por açoites, né, pelas dificuldades lá na carne. Jesus foi morto, colocado na cruz de uma forma lá como ladrão. As circunstâncias mudaram? Mudaram as circunstâncias? Não, ele teve que passar. O que mudou?
Foi a forma que ele viu e sentiu. Foi o contato dele com o Pai, foi a fé. E a gente precisa muito trabalhar isso dentro de nós. Eu digo isso, e o próprio Jesus falou que não era fácil. Por isso, vigiai e orai. Ele falou aqui para os discípulos. Ele falou uma parte aqui, ó. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Se eles estavam com sono e não conseguiam ficar com olhos abertos, eles estavam no espírito ou na carne? É fácil, irmãos, sair da carne? É uma luta constante. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez. Quer dizer, Jesus já tinha ido lá orar, voltou, falou com os discípulos, depois ele sentiu necessidade de voltar de novo. Porque era tamanha o quê? Angústia, tristeza, ansiedade, sim. Jesus teve ansiedade, só que ele não deixou dominar. Ele não deixou o caos entrar. Ele buscou a fé. Ele olhou para Deus, ele olhou para o Pai e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque a carne dele queria que passasse dele aquele cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres, porque eu estou em espírito, porque a minha carne está fraca. E como é que Jesus ficou em espírito? Porque ele se afastou e ele foi orar. Mesmo aquelas pessoas que ele amava e escolheu estar perto dele, Pedro, Tiago e João, dormindo, Jesus deixou ele lá e voltou para buscar o fortalecimento no espírito. E às vezes a gente não faz isso. Eu digo por mim, eu tive uma experiência num tempo aí que eu descobri que eu estava com uma doença, né, que eu não conseguia engravidar. E aí eu comecei a ficar pensando, pessimista na carne. Teve uma época que eu falava assim: eu não quero ter filhos. Eu falava isso. Não quero ter filhos porque eu não me achava capaz de criar um filho, porque a responsabilidade de criar um filho era muito grande. Eu via dessa forma. E aí depois, né, Deus foi me renovando, me restaurando, e eu fui numa oração onde oraram por mim e falaram várias coisas para mim. Eu senti que foi de Deus, foi uma cura espiritual que eu tive ali naquele dia, num congresso que eu fui. E aí a pastora orou por mim e demorou mais ou menos uns 3, 4 meses. 3 meses eu descobri que eu estava grávida. Só que quando ela orou por mim, foi em julho, foi dia 16 de julho. Eu engravidei por volta de final de julho, entre 30 e 31 de julho. E só que eu só fui descobrir em outubro, eu já estava com quase 3 meses de gravidez. E aquilo ali para mim foi uma luta constante, porque era a carne e o espírito, a carne e o espírito. E teve um momento que eu não tinha ninguém ali para me ajudar, porque ninguém mensurava o que eu estava passando. E a gente ainda sofre nas questões da carne, os seus pensamentos, assim, ó, que ficava assim: ué, mas você disse que não queria ter filho, né? Porque os pensamentos vêm. Ué, mas você disse que não queria ter filho, né? Agora você está com essa dificuldade. Irmãos, eu não deixei o caos entrar. Sabe por que eu não deixei o caos entrar? Eu até quase deixei, porque eu fiz como Jesus lá: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí num dia eu fui nessa conferência, a pastora nem era daqui, era uma pastora de Petrópolis, que não me conhecia. No final do culto ela mandou chamar, eu estava quase lá atrás, e ela falou que queria orar por mim. E aí eu esperei o culto acabar, ela me chamou, eu vim até a frente aqui na frente, perto do púlpito, no altar, e ela começou a orar por mim, e eu senti que aquilo dali foi uma cura.
uma cura dos meus pensamentos, uma cura da minha fraqueza da carne, que faz a gente mergulhar nos pensamentos negativos e nos pensamentos de derrota. Mas por quê? Porque eu sou o ser humano. O ser humano, ele é tomado de fraquezas, o ser humano deixa as emoções entrarem dentro dele. A diferença de Jesus ali naquele momento, mesmo ele sendo Deus, ele veio, o que eu disse para vocês, ele veio para mostrar que ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele não viveu só pela emoção. Ele não viveu pela emoção. Ele sentiu emoção, ele sentiu a fraqueza, ele sentiu tamanha tristeza, assim como eu e você podemos sentir em alguns momentos da nossa vida. E muitas vezes a gente fica com vergonha de falar. Como eu disse antes, o neurologista vai lá e fala, trata no psicólogo. A gente fala, não, que isso, eu vou lá só conversar. Ou então psicólogo é para doente mental, pessoa que está surtada. Eu não vou falar das minhas feridas para ele, até porque as minhas feridas eu vou curar indo para a igreja. Só que muitas vezes, eu não estou dizendo que na igreja não cura as feridas, tá, irmãos? Mas estou querendo dizer que muitas vezes nos ajuda também o outro que tem entendimento, que estudou para isso. Hoje eu valorizo muito mais, antes eu não valorizava tanto. No entanto que eu não trabalhava na área, mas hoje eu tenho plena certeza e vejo várias pessoas agradecendo e pessoas com uma gratidão assim imensa por terem mudado de vida porque elas conseguiram transformar os pensamentos delas em pensamentos positivos, em pensamentos produtivos, em fé, uma fé favorável para a vida dela. Porque enquanto a gente se deixar dominar pela ansiedade, pela tristeza, pela angústia, a gente não vai ter uma fé favorável. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente sabe que Paulo, ele falou isso. E o poder de Deus, ele nos mostra que a gente tem que aprender a lidar com as nossas feridas e com as nossas fraquezas. Paulo disse, quando penso que estou forte, é aí que estou fraco. Por isso que eu trouxe esse hino da Bruna Carla, Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou, eu alcanço os lugares impossíveis. Porque quando a gente acha que está forte, que a gente está sempre vindo à igreja e falando, poxa, minha fé está fortalecida no Senhor, eu estou aqui, Senhor. Mas muitas vezes a gente não deixa, a gente não traz a Deus a nossa vulnerabilidade, a gente não leva a Deus as nossas feridas, aquilo que precisa ser tratado. E durante muitos anos eu fui assim. Jesus, ele sabia lá que o cego de Jericó precisava de quê, irmãos? O cego de Jericó precisava de quê? Enxergar. Mas Jesus perguntou a ele por quê? Porque Jesus queria realmente ter a certeza se era aquilo que o cego de Jericó queria. Às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes Deus sabe que você precisa de uma cura da tua ferida, mas tu tá lá orando, pedindo para comprar uma casa. Não é? Às vezes a gente está assim. Talvez o cego de Jericó poderia ter pedido a Deus outra coisa, não é não? Mas que bom que diante de Jesus, ele resplandeceu a luz, levanta-te e resplandece. E aí a luz do Senhor resplandeceu sobre ele. E eu acredito que ali naquele momento, quando Jesus perguntou a ele, ele teve a certeza de que ele queria enxergar. Mas talvez se ele não tivesse tido esse encontro com Jesus, as emoções dele iriam falar tão alto, ele ia achar assim, não, tá bom, eu sou cego mesmo já de nascença, eu só quero uma ajuda, eu só quero vou continuar pedindo às pessoas para me ajudarem, para, me ajudar a situação financeira, ou que me dê uma oportunidade, enfim.
Eu acho que naquela época nem podia trabalhar, né? Porque eles eram afastados, né? Os deficientes. Então eu quero trazer para vocês que existe a alma, o espírito e o corpo físico. A alma, ela fala das emoções, né? O espírito, ele fala da fé. E o nosso corpo físico fala da dor, daquilo que a gente faz, do nosso comportamento. Existe uma técnica dentro da psicologia, né, que a gente faz para poder explicar algumas coisas que eu acho importante a gente dividir, até porque tem um livro que fala, né, que Jesus foi o maior psicólogo, ele veio para nos ensinar. E a gente percebe assim, quando existe uma situação na nossa vida, a partir dessa situação na nossa vida, a gente vai ter um pensamento sobre ela. E a partir desse pensamento que a gente tem, esse pensamento vai gerar na gente uma emoção. E a partir dessa emoção gera um comportamento. Então, nós somos aquilo que nós acreditamos, porque de fato aquilo que eu penso diante de uma situação vai gerar em mim um sentimento, uma emoção, e eu vou responder a partir do meu comportamento isso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Exemplo deixa eu pensar aqui, né? Porque são vários. Mas teve um exemplo que uma moça passou essa semana, que ela estava muito mal, ela estava se sentindo depressiva, uma jovem, né, de 26 anos, e ela não queria, seria aniversário dela, ela não queria comemorar o aniversário dela, porque ela não estava bem, ela achou que ela não tinha nada para comemorar, não queria celebrar a vida dela. E ela é casada e conversou com o esposo entendeu ela, falou, então tá bom, a gente não vai fazer nada aqui na nossa casa, né, porque você não quer e tal. Só que a mãe dela não teve esse mesmo pensamento. A mãe dela resolveu fazer uma festa surpresa. Por quê? Porque a mãe dela tem um pensamento diferente da filha. A filha tinha um pensamento assim, eu não tenho nada para poder comemorar, eu só tenho frustrações na minha vida, eu estou com 26 anos, mais um ano se passou, eu não consegui me formar, eu não tive o meu emprego, tudo que eu tinha planejado eu não alcancei. E aí no coração dela gerou ansiedade, gerou tristeza, gerou angústia. E aí automaticamente qual foi a resposta desse comportamento? Eu não quero festa, eu não quero comemorar. Vocês entenderam? Foi uma situação, um aniversário para a filha, que gerou um pensamento nessa filha, que gerou uma emoção nessa filha, que gerou o comportamento de não querer a festa. A mãe teve outro pensamento na mesma situação, a situação era o aniversário. A mãe pensou, vou celebrar, minha filha está aí, está bem, graças a Deus, né? Tem saúde, porque a mãe, né? Hoje em dia eu entendo, né? A gente vê lá na frente quantas coisas, né, que os nossos filhos têm ainda para viver, e às vezes eles se prendem ali naquela situação que parece que não vai ter mais nada lá na frente. E aí a mãe está feliz, a mãe sente o quê? Alegria, gratidão, vou comemorar mais um ano da minha filha. E aí qual é o comportamento dessa mãe? Fazer a festa surpresa. Na cabeça dela, vou chegar com um bolo lá, minha filha vai chorar de alegria. A gente vai bater parabéns, vamos comemorar todos em família. Por quê? Porque a mãe teve um pensamento de alegria, já que ela sente alegria por isso. A filha teve pensamento de alegria? Aí o que aconteceu, gente? Uma catástrofe. Não, uma catástrofe entre aspas. A mãe chegou, foi lá, fez aquela, né, parabéns, não sei o que, nananã. A menina começou a chorar, o marido dela se trancou no banheiro, porque ficou com raiva, para não discutir, para não brigar, ele preferiu se trancar no banheiro. A menina começou a ficar nervosa e chorar. Acabou a festa.
A mãe também começou a chorar, ficou chateada. Aí a mãe ficou pensando assim, com certeza, mas é só um bolo, mas é só uma festa. Tipo, na cabeça da mãe, como é que pode ter gerado aquela tristeza toda na filha? Porque para ela era o quê? Só uma comemoração de aniversário. Mas para a filha não era só uma comemoração de aniversário. Seria comemorar anos e anos de frustrações dela, porque ela não conquistou nada aos olhos dela, tá, irmãos? Porque a gente consegue perceber, né, que se ela chegou até aqui, tem um casamento, ela já trabalhou, ela se formou sim, ela não conseguiu se formar na faculdade, mas ela tem um ensino médio completo, né? Para mim já está ótimo. Tem técnico, se eu não me engano, em administração ou contabilidade. Só que a gente faz, né, tantos pensamentos que às vezes são de frustração que a pessoa não consegue ver. E aí, infelizmente, isso tem sido o maior desafio das famílias. Porque a mãe acha que vai agradar o filho, ela foi lá toda festiva, não agradou nada, a filha chorou, o outro entrou para o banheiro para não discutir, e aí a gente olha, poxa, tudo isso só por um bolo de aniversário? Mas infelizmente foi. Aconteceu isso porque elas não tinham os mesmos sentimentos. E aconteceu a mesma coisa no Getsemane. Quando Jesus foi lá orar 3 vezes e os discípulos dormiram. Vocês acham que os discípulos tiveram os mesmos sentimentos que Jesus? Você já parou algumas vezes para orar sozinho porque não se sentia compreendido por alguém da sua família? Porque com certeza essa pessoa não compartilhava do mesmo sentimento que você. Isso acontece muitas vezes também com adolescentes que são muito, assim, são cobrados, né, com estudos. Já tenho casos de muitos adolescentes que se cobram muito, tem crises de ansiedade mesmo. É aquilo que eu falei. Quando a gente não fala, quando a gente não expõe, quando a gente não tem comunicação, o corpo fala. E aí começam as crises de ansiedade, de tremores, de falta de ar, de sensação de incapacidade. E aí os pais olham e falam assim, mas como assim só estuda, né? Como assim você só tem que estudar? Eu pago tudo em casa, eu trabalho e você só tem que estudar. E aí o pai e a mãe minimiza de novo, né, o sofrimento do filho. Só tem que estudar. E às vezes não é só tem que estudar, não. É maior pressão. Que você precisa estudar, você precisa passar. Aquilo dali vai mudar a tua história. Se eu não fizer o Enem esse ano e eu não passar, o povo da minha turma vai passar e eu vou ficar para trás. Vão falar de mim. Meus pais que estão investindo tanto em mim, pagando cursinho, como é que vai ser? Começa a dar um desespero e aí o caos da ansiedade entra. E aí eu te falo, toda uma família sofre ali porque um membro deixou o caos entrar. O que a gente pode fazer para não deixar o caos entrar? Mostrar diante de Deus a nossa fraqueza, igual Jesus fez. Ele foi lá mesmo sozinho, os discípulos queriam dormir, ok, voltou lá, foi orar e falou com Deus, Pai, né, eu preciso de Ti, se for possível passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Se eu vou ter que passar por essa tribulação, foi o que eu falei para vocês antes, Deus não está interessado em mudar a circunstância, Ele não mudou a circunstância de Jesus, mas Ele está interessado em transformar a tua vida e a tua história. Assim como Jesus foi transformado, na verdade Jesus, Ele transformou as nossas vidas, né? Através daquilo dali. Ele precisava ir lá e ele só conseguiu ir, ele só conseguiu enxergar que aquelas circunstâncias não iriam mudar, que a vida dele tinha aquele propósito, que era necessário ele passar por aquilo. E assim é com a nossa vida também, é necessário a gente passar por aquilo, porque Deus
tem um propósito na sua vida. Através da sua vida, eu tenho certeza que almas vão ser transformadas. Eu tenho certeza que feridas serão saradas através da tua vida, a partir do momento que você demonstrar sua fraqueza. Assim como eu. Vocês acham que eu não teria vergonha de falar que eu não queria ter filho? É vergonhoso, irmãos, falar isso. Né? Quantas pessoas pensariam assim, nossa, mas ela fala isso. Só que eu tenho certeza que tem várias mulheres, várias meninas, ainda mais hoje em dia, porque às vezes a gente cai na cultura também. Eu entrei muito nessa cultura de mergulhar nos estudos, mergulha nos estudos, mergulha nos estudos. E quando eu olho para trás, caraca, já estou com 30 anos. Acho que eu não vou ter mais filho, não, porque eu quero mergulhar mais nos estudos. Porque quanto mais eu estudo, parece que eu não sei nada. E aí, várias pessoas não compreendem. E a gente não se sente compreendido mesmo, em alguns momentos. Porque quem vai te compreender? É Deus. Somente Deus compreende a tua dor, a sua tristeza profunda, a tua ansiedade, o teu corpo ali às vezes tremendo, demonstrando as tuas fraquezas. Irmãos, outra coisa também que eu quero dizer lá no Getsêmani, quando Jesus estava só, eu quero dizer para você que você não tem que ser dependente do outro para buscar Deus. Você é dependente de Deus, não do outro. Porque às vezes a gente fica esperando o outro para orar com a gente. A gente fica esperando o outro para buscar com a gente. Eu espero o outro para subir um monte. Eu espero o outro para adorar a Deus comigo. Porque eu não consigo adorar sozinho. Não. Começa a pensar dessa forma. Sou eu e Deus. É Ele que conhece meu coração. É Ele que conhece minha luta. É Ele que sabe da minha fraqueza. E é aí que você vai ver, diante da tua vulnerabilidade, quando você perceber o quanto que você precisa de Deus, é aí que você vai estar forte. Porque às vezes a gente tem vergonha de demonstrar essa vulnerabilidade. E outra coisa também, o distanciamento, né? Você distanciar, por exemplo, do teu esposo para ir orar sozinho, se distanciar de alguém da tua família para orar sozinho, não quer dizer que isso aí é uma quebra de aliança, não. Não quer dizer que você não os ama, não quer dizer que você não é amado por eles. Quer dizer que você necessita naquele momento de um contato com o Pai, que é o nosso Senhor Jesus. E Ele veio para demonstrar isso. O distanciamento, ele não quer quebrar a aliança da tua família. Pensa nisso. O distanciamento é porque em algum momento você precisa estar lá no seu quarto sozinho, no secreto, para tratar as tuas feridas, para que o caos não entre dentro da tua casa e da sua família. A salvação é individual. Claro que a gente não vai deixar de interceder por nossa família, mas nós somos uma equipe em família. Então, para que o caos não entre, você precisa ter esse momento fortalecido lá, com Deus, fortalecendo a tua fé. As suas crenças e os seus pensamentos têm que ser fortalecidos diante de Deus. Até para que Deus venha renovar tuas forças nesses tempos difíceis. E você venha começar a pensar, as circunstâncias não vão mudar. Eu vou andar por sobre as águas com Jesus, aleluia. Eu lembrei do filme do A Cabana, quando eles fizeram a representatividade de Jesus, que fez com que aquele homem precisava liberar perdão. Ele estava cheio de revolta, de tristeza, era uma mistura de sentimento e Deus precisava tratar a ferida dele. E aí Jesus pegou ele pela mão e foi andando por cima das águas. E aí eu quero te dizer que você precisa andar por cima das circunstâncias, porque talvez elas não vão ser alteradas. Mas Jesus quer fazer com que você ande por cima desse mar. E você vai andando, glorificando junto com Ele, olhando para Ele, não olhando para essa circunstância, para a doença, para a tristeza, para a maldade, a violência.
É tanta violência, tanta falta de amor. Se a gente ficar vendo rede social, ficar vendo televisão, a gente vai se encher de pensamentos negativos, de medo, de tristeza, até mesmo de revolta. Porque às vezes a gente quer fazer justiça. E aí Deus não está interessado em mudar essas circunstâncias. Até porque Ele poderia mudar. Mas a gente precisa passar por algumas coisas para a gente ser quem a gente é lá na frente. Porque lá na frente Ele tem um propósito nisso, assim como na vida de Jesus no Getsemane. No Getsemane, Jesus precisou passar por tudo aquilo e lá na frente ser glorificado. Aleluias. Porque no terceiro dia Ele ressuscitou por mim, por você. E aí a gente não precisa carregar as dores, realmente a gente não precisa. Porque se a gente estiver diante do Espírito de Deus, a nossa fé é fortalecida. E aí a gente traz à memória o que nos dá esperança. Porque os dias são difíceis e não vão ser fáceis. Vai ficar cada vez mais difícil, infelizmente a gente sabe disso. E aí eu só peço a Deus, Senhor, ajuda-me a suportar, me dê sabedoria para eu conseguir conduzir a minha vida diante de todas essas circunstâncias. E Deus tem sarado, Deus tem renovado a minha vida. Porque várias vezes eu pensei, Senhor, o que aconteceu comigo? Porque eu nunca me imaginei fora desse lugar. E aí Deus precisou fazer com que eu passasse por isso para hoje eu ser quem eu sou. Para ser uma pessoa que compreende mais o outro, para ser uma pessoa que olha o amor incondicional de Deus. As circunstâncias não mudaram. Eu tive que passar por aquelas circunstâncias. E em muitos momentos das circunstâncias eu fiquei tão ansiosa. E quando a gente fica ansioso, a gente às vezes fica revoltado. E aí o ansioso tem uma outra situação, a gente fica impulsivo. A gente fala besteira mesmo. A gente fala, porque uma das características da pessoa ansiosa é querer resolver tudo ao mesmo tempo. E aí ela fala coisas que às vezes maltratam o outro, que às vezes o outro também não compreende. As pessoas não sabem, às vezes acham até que a gente fala de maldade, mas não é. É porque dentro do coração estava cheio de angústia e tristeza. E aí quando a palavra de Deus fala, né, que a nossa boca fala que o coração está cheio, não é isso? Então às vezes a gente está cheio de emoções desagradáveis dentro da gente. Por quê? Por causa das circunstâncias. Então hoje eu compreendo mais quando uma pessoa fala alguma coisa desagradável. Lá no meu trabalho até falaram assim para mim, nossa Vanessa, tu é humana demais. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas psicólogo não é para ser humano? Mas eu acho que não é não, irmão. Sabe por que eu sou humana demais? Pelo processo que eu passei, pela graça e misericórdia de Jesus. Hoje eu estou entendendo por que eu estou lá. Existem 3 pessoas lá que eram da igreja e hoje não são. E aí essa semana mesmo eu conversando até com a minha chefe. E aí eu falando coisas de Deus para ela, ela falou, eu me arrepiei toda. E eu comecei a pensar assim, né, eu orando, eu falando, Senhor, em nome de Jesus, eu sempre falei para ti que eu queria que a minha profissão fosse para trabalhar diante da tua obra, diante da tua casa. Desde o início eu falava isso. Então, eu comecei a ser trabalhada a partir do momento que coloquei as minhas feridas diante de Deus. E as circunstâncias não foram mudadas, mas a transformação de pessoas foram feitas. E eu tenho certeza que Deus vai fazer essa mudança na tua vida. Só para fechar, né, por causa da hora, eu gostaria de fechar com uma palavra que diz, né, se ame para amar o outro. Isso faz parte também da cura, da libertação, de liberar perdão. Se ame para amar o outro. Porque muitas vezes a gente não consegue
na palavra de Deus diz que eu tenho que amar o próximo como o quê? Sabia que tem pessoas que acham que se amam, mas não se amam? Elas não se valorizam? Eu era uma dessas pessoas. Precisei liberar perdão para o meu pai durante um momento, e para mim foi extremamente difícil, porque eu precisava viver aquilo dali para reconhecer que eu sou amada também. E antes eu não me achava amada, porque eu me sentia excluída dele. E olhava para as pessoas também, por mais que não transparecesse, que algumas pessoas me olhavam como muito forte, né? Porque eu escondia a minha vulnerabilidade e as minhas feridas, porque eu tinha vergonha. E aí Deus precisou me restaurar e mostrar que eu sou amada sim. Não foi porque naquele momento meu pai abandonou a minha família, eu e minha mãe, né? Não foi por causa daquele momento que decidiu toda a minha vida se eu sou amado ou não. Desde o início eu sou amada do Pai. E o meu pai da terra é homem. Antes dele ser meu pai, ele é um homem. Um homem cheio de fraquezas, um homem que é humano, que não conhece a verdadeira palavra do Senhor, que não conhece o processo de libertação ainda. Então, vamos colocar a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza diante do Senhor. Vamos pensar que em alguns momentos temos que ficar sozinhos sim, como Jesus mostrou lá no Getsêmani. Em alguns momentos a gente vai sentir tristeza e dor, mas não quer dizer que você vai ficar ali durante toda a sua vida. Jesus não ficou ali durante toda a sua vida, não. Foi só naquele momento a tristeza e a dor. Depois veio toda a alegria. Glória a Deus. Depois veio toda a transformação de vida. Então eu quero dizer para você que o teu espírito deve ser fortalecido na fé. Eu quero dizer para você que você busque se amar para você poder amar o outro. Eu quero dizer para você, dê amor aos seus filhos, amem seus filhos. Porque às vezes amar, eu tenho muito essa preocupação, e é uma das coisas que eu tinha receio de ser mãe. Porque a gente acha que amar é trabalhar muito para dar o melhor para o filho, para pagar a melhor escola, para o filho, né, ter tudo o que ele quer. Só que a criança não percebe isso. Ela percebe o seu amor através das tuas atitudes ali, brincando com ela, conversando com ela, dando valor ao que ela sente, fazendo-se presente na vida dela. Então, dê valor ao teu filho. E é uma das minhas preocupações muito grande na próxima geração, né? São crianças que vivem com falta de amor. E, infelizmente, a gente está vivendo esse período, né? Eu lembro quando eu era pequena, que na igreja aqui, né, a gente falava muito isso. E nos finais dos tempos vai ter muita falta de amor, né? Só que eu não conseguia mensurar essa falta de amor, não. Eu achava assim, é falta de amor a Deus. E falta de amor a Deus, muita gente já não tem mesmo. Porque a gente ficava aqui, né? E aí muita gente não vinha. Eu, com a minha mente, né, pequena. Aí achava assim. Aí agora que eu vejo, olha a falta de amor aí. A falta de amor ao próximo, a falta de amor ao filho, ao pai, à mãe. As pessoas não têm amor a ninguém. E infelizmente, né, existem crianças nesse meio que estão gerando esse ciclo. Então vai depender de nós fazermos essa diferença, né? Em nome de Jesus. Vamos dar amor aos nossos filhos, vamos mostrar amor para que eles amem os outros. Que tem um monte de criança aí que não se ama, não são valorizadas. Como é que elas vão conseguir amar a gente, né? Como é que elas vão conseguir amar outras pessoas? Então a base está aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Então busque se amar. Peça a Deus para mostrar o teu valor. Naquele hino fala, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Mas muita gente não consegue perceber isso. Às vezes a gente valoriza mais os outros do que a gente. E aí fica difícil amar. Porque uma coisa é amar, outra coisa é valorizar.
Eu agradeço a oportunidade, né? Passei um pouquinho da hora, mas eu espero que os irmãos saiam daqui refletindo sobre isso. Espero que seja uma palavra abençoadora. Eu peço que os irmãos, né, continuem orando por minha família, pela família também da igreja. Eu ainda não conheci o pastor, né? É um prazer estar aqui e conhecer o pastor. E agradeço a oportunidade. Rica e abundantemente, né? Foi um prazer estarmos matando a saudade da voz dos dois, né? E também ouvir a irmã falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Antes de você descer, eu gostaria de chamar a diaconisa Raquel, que tivesse vindo aqui à frente. Ela vai estar passando uma pequena lembrança da nossa igreja para você. Alguém tira a foto. Ah, a Sueli ali, ó. Gostaria de chamar o pastor. De apresentar o pastor, essa Vanessa, esse é o nosso pastor. Deus te abençoe, pastor. Ao término, a irmã Vanessa com a irmã Marlúcia estarão à porta, despedindo do pessoal, tá bom? Bom, nós passamos por uma jornada de 31 dias, 30 dias, né? 31 segunda-feira, falando em família, falando dos problemas, dos desafios da família. Aí eu pergunto, é motivo de saudade? Será que nós, porque saímos do mês da família, vamos esquecer de tudo que nós falamos? É só ficar na saudade? Não. Que façamos as nossas vidas todos os dias, mês de maio, mês da família. Tudo que aprendemos de família, que pratiquemos doravante. Não é isso? Os problemas, como a irmã Vanessa bem disse, os problemas estão aí. Nós é que estamos saindo desse mês de maio, não por nossa conta, mas por conta de Deus, mais forte do que iniciamos naquele mês, timidamente, falando, com vergonha de vir aqui à frente, porque não é fácil, mas chegamos no final do mês, agora muda-se o cenário, mas não é para esquecer o passado, não é para esquecer que nós entramos num deserto. Só lá no final do deserto que existe lá uma área de transição para entrarmos no lugar bom, não é isso? Vamos orar agradecendo por esse mês, pela mensagem de hoje, tá? Senhor Deus, nós somos gratos por todo esse mês de maio, mês de família, onde todos os meses deveriam ser de família, ou devem ser, mas nós, por didática, nós usamos as famílias, o mês de maio para a família. Mas te agradecemos por tudo que nós aprendemos, por tudo que nós ouvimos, por tudo que teu Espírito colocou nas nossas bocas. Muitas vezes a gente fala uma pequena palavra, que você acha que ela é insignificante, mas se ela veio do Espírito Santo de Deus, ela vai frutificar. E é isso que nós esperamos, que esse nosso aprendizado tenha valido a pena. E agradecemos a Ti, a Deus, pelo que Tu colocou na mente, na boca da irmã Vanessa, para que ela trouxesse para a igreja. O que foca muito é
Não mudemos as circunstâncias. Mudemos-nos. Tornemos-nos mais fortes, porque nós somos teus filhos. Tu és o dono do ouro e da prata. E nós somos cordeiros de Jesus. E abençoe-nos a todos. Abençoa a tua igreja. Leve-nos às nossas casas agora, com a mesma segurança que tu nos trouxeste. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do seu Espírito Santo seja com todo Israel na face da terra, em especial os reunidos neste momento na PIB da Vila Iguaçuana. E esse povo de Deus diga em bom tom, amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você na sua casa. Que a sua casa seja um local de bênção, em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam